Graça e a paz mais uma vez, louvado seja o Senhor. Vamos então nesse momento orar mais uma vez, pedindo a Deus que esteja conosco nesse tempo de exposição da palavra do Senhor. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor com toda a humildade, com todo o temor e com todo o tremor, porque grande é o Senhor é Deus eterno. O Senhor é o Deus que está conosco desde quando nós fomos concebidos no útero de nossa mãe. O Senhor está com a igreja desde o tempo que a igreja iniciou suas atividades, lá com os apóstolos. O Senhor está com o teu povo desde quando o Senhor chamou Abraão. O Senhor está conosco, ó Deus, porque o Senhor é um Pai poderoso, maravilhoso, que nos acompanha em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E agora que estamos diante do Senhor, com a Tua palavra aberta, queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor através da Sua palavra, através, ó Deus, das considerações que o Senhor tem colocado em nossa vida para reflexão, aprendizado e uma vivência, papai, segundo a Tua santa palavra. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, mês de outubro é um mês muito especial dentro da fé cristã, principalmente da nós, da fé reformada. O que é fé reformada? Fé reformada foi um movimento que aconteceu no século XVI, praticamente no mesmo ano, no mesmo período de tempo que o Brasil foi descoberto. E foi um movimento bastante forte, um movimento que mudou a realidade social, espiritual e política da época. Havia uma conturbação bastante acentuada no meio das nações. Havia só uma igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ali no Ocidente. E esta igreja estava vivendo circunstâncias litúrgicas e de comportamento e de fé, de doutrina, um tanto quanto fora dos princípios e valores da palavra de Deus. E aí um determinado padre, professor do seminário, que dava aula na universidade, vai em busca da própria palavra para buscar conhecimento e inspiração para dar aula da epístola aos Romanos, aos seus alunos. E quando ele está estudando para dar aula aos alunos, a epístola de Paulo aos Romanos, ele tem um encontro pessoal com Deus, ele tem um encontro com a palavra, ele entra em conflito entre o que a igreja que ele, padre, vivia, professava e era professor. Ele vê um grande conflito entre esta palavra, que ele estava estudando, e o comportamento da igreja de então. E nesses estudos dele, ele encontra algo tremendo que somente a palavra, somente a graça, somente Cristo, somente a fé pode trazer para nós o comportamento de que Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Salvador, somente Ele é nosso Salvador, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nada mais além disso. A igreja naquele momento tinha inúmeros santos que recebiam devoção, que recebiam uma busca das pessoas por esses santos, por essas figuras que já foram, que já viveram, que agora, segundo aquele momento de doutrina e de fé, eram pessoas que tinham uma incumbência de serem intercessores junto a Deus, do povo, das pessoas, das suas questões. Eram motivos de devoção. Haviam vários nomes de pessoas que já existiram, foram importantes sim na fé cristã, mas que agora estavam sendo colocadas numa posição de intercessores ao Pai dos seres humanos, dos povos, das nações. E havia isso como um grande fator de dificuldade para que as pessoas pudessem viver a fé. Na grande maioria, as pessoas eram analfabetas. Elas não tinham capacidade de ler a Bíblia. E por conta disso, a Bíblia foi reclusa para somente pessoas
do clero, ou seja, pessoas que haviam tido estudo e formação para compreender a Bíblia, traduzir a Bíblia para as pessoas. Só que naquele momento, haviam duas questões fundamentais para este clero, ou seja, esses padres, sacerdotes, transmitissem a vontade de Deus, a palavra de Deus às pessoas. Além da Bíblia, eles tinham o que eles chamavam de tradição da igreja. Além da palavra, eles traziam para as pessoas a tradição da igreja, como um fator de orientação, um fator de ensino e de princípios. E essa tradição da igreja nada mais era do que essas deformações da própria palavra de Deus. E essa tradição tinha autoridade para o povo e sobre o povo, tanto quanto a Bíblia. E quando havia qualquer tipo de conflito entre a tradição e a Bíblia, prevalecia a tradição em detrimento da Bíblia. A tradição falava mais alto do que a própria palavra de Deus. E por conta disso, este homem chamado Lutero, um padre, estudando, ele busca alguns questionamentos e vai fixar na porta da igreja, que era um local onde as pessoas iam, evidentemente, para ter o culto a Deus. Havia muitos questionamentos, e aquilo gera toda uma situação delicada e complicada naquele tempo, que gerou, então, aquelas pessoas que se colocavam como questionadores da doutrina de então. Muito bem. A partir daí, eles começaram a ser chamados de pessoas que confrontavam a igreja católica da época. Na mesma época, surge também um outro estudioso, muito profundo estudioso, o nome dele era Calvino, que já teve um estudo mais profundo, mais buscando entender de fato o que a Bíblia tem para nós, e compartilha esses estudos, compartilha com várias encíclicas que ele fazia, vários escritos que ele fazia, e mandavam para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender a interpretação da palavra. Naquele momento, quando Calvino começa a escrever tudo isso, a Bíblia já tinha sido traduzida para o idioma popular das pessoas, e as pessoas então estavam tendo acesso em grande escala da Bíblia. Ou seja, aquela Bíblia que era reclusa somente ao clero, e o clero dava a interpretação que queria para as pessoas, agora as pessoas procuravam ter os seus próprios entendimentos, e as pessoas, muitos estudiosos, muitos teólogos, se levantam na época e começam a explicar a Bíblia, na sua autenticidade, não através da tradição da igreja. Apartou-se completamente a tradição da igreja e ficou-se somente na Bíblia. E aí muitos começaram a estudar de maneira profunda a Bíblia e compartilhando seus estudos com a população. E aí, esses estudos, a própria Bíblia começa a invadir os países da sua época. Primeiro a Alemanha, Suíça, Suécia, França, Inglaterra. E daí para frente, atingindo o Reino Unido, e a partir do Reino Unido, Estados Unidos. E dos Estados Unidos, cria-se uma grande febre de estudo da Bíblia, e há um mover do Espírito Santo muito forte, uma renovação muito grande, e esse povo começou a ser chamado de reformadores. Os reformadores. O que era a intenção do reformador? Trazer de novo o povo de Deus aos princípios básicos da fé cristã. Isso são os reformadores. E o que os reformadores defenderam, então, de maneira enfática, e defendemos até hoje? Sola Escritura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura. Nada mais além da Escritura. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a graça, nada mais além da graça. Somente a graça. Somente a fé. E somente
glórias a Deus. Ninguém mais receberia glória a não ser o próprio Deus. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Isso nós conhecemos como os 5 solas, que são os fundamentos da fé reformada, que a Igreja Presbiteriana tem como forma de doutrina. A Igreja Presbiteriana não arreda pé da doutrina bíblica que é e vem da fé reformada. Por isso nós somos uma igreja de fé reformada. E o mês de outubro, normalmente a gente o separa para avaliar, estudar, buscar, refletir, rememorar os fundamentos da fé reformada, que nada mais é do que a fé bíblica. A fé bíblica, autenticamente bíblica. E nós vamos então, nesses 5 domingos que temos no mês de outubro, estar pregando sobre a fé reformada. O que consiste, por que ela existe, dentro desses 5 pontos, dos 5 solas. E hoje nós vamos falar sobre Cristo. Cristo, somente Cristo. Naquela época havia um grande tumulto político-social e religioso, porque você pode acreditar nisso, houve um movimento da Igreja Católica contrário, a contra-reforma, e foi muito violento, perseguição, morte aos líderes, tentando abafar o movimento, tentando anular aqueles ensinamentos, tentando aniquilar aquilo, a Igreja Católica de então, dizendo que aquilo tudo era uma heresia. E heresia é tudo aquilo que conflita com a palavra de Deus. Isso é uma heresia. Mas é exatamente o contrário. A heresia estava dentro da Igreja Católica. E o movimento dos reformadores foi exatamente para trazer a igreja de volta. Sair da heresia. Então criou-se 2 caminhos no planeta Terra. Principalmente no Ocidente. O Oriente tinha lá as outras formas de entendimento religioso, mas praticamente no Ocidente, onde era a grande cultura, e nós chegamos até hoje, aqui conosco, defendendo os reformadores, defendendo a fé reformada, entendendo que ela é uma fé pura, uma fé onde nós cremos na palavra, conforme a palavra é, sem aditivos, sem corte, sem invenção humana, sem colocar coisas que vão além do que a própria palavra diz. E vocês podem ter certeza disso. Do mundo que nós vemos hoje, as pessoas às vezes criticam a igreja presbiteriana sobre vários quesitos que nós poderíamos ser mais ativos dentro do reino de Deus. Todavia, nós somos respeitados, porque a igreja presbiteriana, ela é fiel à palavra de Deus. Então, é muito importante que você tenha essa tranquilidade de que nossa igreja é uma igreja que preza pela fidelidade à palavra de Deus. E que se há, dentro dos 5 solas, se há algo a fortalecer o momento que nós estamos, a primeira palavra que nós temos hoje é que somente Cristo, somente Cristo, somente o Senhor Jesus. Portanto, abra a sua Bíblia no livro do apóstolo João, no capítulo 14. É muito apropriado esse texto para o dia de hoje e para o momento que nós estamos vivendo. Aqui é Jesus conversando com os seus discípulos, conversando conosco. Assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que o Senhor se digne nos abençoar com a sua santa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, por que devo refletir sobre Jesus? Por que você deve refletir sobre Jesus? Jesus não é suficientemente conhecido? Nós já não temos ouvido falar de Jesus desde o momento que aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, ou alguns até desde o nascimento? Quem não conhece Jesus no planeta Terra? Pode ser que algum povo longínquo, um povo completamente desligado da informação, possa não saber quem é Jesus. Mas Jesus, por certo, é o personagem mais conhecido do planeta Terra. Então, por que falar dele? Por que buscá-lo mais uma vez, entender e conhecer sobre ele? Primeiro, porque ele começa com uma frase nesse texto bastante interessante: não se turbe o seu coração. Não se turbe com o seu coração. Mas, como não ficar perturbado em tempos tão perturbadores? Como a gente não ficar instabilizado, instáveis, com tudo que está ao nosso redor? Principalmente, por exemplo, hoje. Nós estamos com o coração um tanto quanto apertado hoje. Porque sabemos que o dia de hoje pode trazer para a gente, e vai trazer para a gente, como cidadão brasileiro, consequências. Muitas consequências. Mas até o final do dia, a gente não sabe exatamente quais consequências. Pode ser de um estado para outro estado completamente diferente. Pode ser que nós tenhamos previsões alvissareiras ou previsões extremamente preocupantes. Todos nós estamos assim hoje. Por que o nosso coração se perturba dentro de nós? Davi, em dado momento de uma angústia, de uma incerteza, como nós até estamos vivendo hoje, ó alma, por que você se preocupa dentro de mim mesmo? E aí ele responde para a alma: confia no Senhor, de todo o teu coração. Confia no Senhor. Que Senhor? Que Senhor? Davi tinha consciência, apesar dele não ter conhecido Jesus Cristo, mas ele tem uma das palavras mais impressionantes que, se referindo a Jesus, onde diz assim: o meu Senhor sentou ao lado do meu Senhor. Ele já teve o vislumbre de Jesus. Nós somos privilegiados, sim, porque nós temos à nossa disposição a palavra de Deus, que, mediante esse diálogo que Jesus estava tendo com Tomé, nos faz a grande revelação de quem é Jesus.
A grande revelação. E, portanto, nós não podemos olhar para Jesus como um personagem, como muitos olham por aí. Olhar para Jesus como alguém que foi extremamente importante na história da humanidade. Extremamente importante. Que fez uma grande reviravolta na cultura, quer cultura social, quer cultura religiosa. Nós não podemos olhar para Jesus como um personagem que realmente marcou a história, com feitos extremamente importantes. Ele pergunta e fala para Tomé: Tomé, você olha para mim, Tomé, e se houver alguma dúvida ainda, Tomé, olha para os meus feitos. Porque os feitos de Jesus, naquele momento presente, pisando no planeta Terra, literalmente pisando no planeta Terra, fez coisas extraordinárias, que as pessoas todas ficavam pasmas, não entendiam. E nós até hoje não conseguimos entender. Pela lei da física, muita coisa aconteceu de maneira absolutamente inexplicável. Ou pela lei da naturalidade, também de forma inexplicável. Mas é importante, queridos, entender o seguinte: quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós estamos acostumados a ouvir que esse Jesus é o nosso Salvador, o Cordeiro Eterno que tira o pecado do mundo. Sem dúvida que ele é. Ele é isso. Mas quem ele é? Quem ele é? A Bíblia diz que ele já existia antes de existir as coisas. Nós temos que compreender que quando nós dizemos só Jesus, e não há outro, e nunca houve, e nunca haverá outro Deus além dele. Por que nós precisamos conversar a respeito dele? Por que os reformadores fizeram questão de trazer esse entendimento? Esse entendimento. Não há, não houve, nunca haverá alguém que possa estar nos representando diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não há, nunca houve e nunca haverá outro que nos represente diante do Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a materialização, a humanização do próprio Deus. Do próprio Deus. É o próprio Deus. O Deus que criou esse planeta, que nós conhecemos. Nós olhamos para esse vasto universo, hoje já temos a capacidade de enxergar um pouco a respeito desse universo, as outras galáxias. Nós já temos a capacidade de enxergar um pouco as outras galáxias. E quando esse mesmo Deus conversa com Jó, explica para Jó que ele é o criador dos planetas, a nossa mente humana não consegue dimensionar isso. Mas ele se coloca assim, ele é assim, ele é o Senhor. E esse Deus toma a decisão, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, de se materializar. Ele é espírito. Ele se materializa, ele se humaniza. E quando está conversando com Tomé, ele diz para Tomé essas palavras tremendas, tremendas. Quem me vê a mim, vê o Pai. Naquele momento as pessoas estavam vendo Deus, ainda que numa figura humana, mas era o próprio Deus. Então Jesus é o próprio Criador dos céus e da terra. Mas, ainda que sendo esse Deus Criador dos céus e da terra, Criador dos seres humanos, naquele momento, Ele estava conosco,
para nos substituir. E aí sim, nosso Salvador. Porque através do seu sacrifício, através daquela morte expiatória, ou seja, ele retira o pecado de nós, e ao tirar o pecado de nós, essa mancha terrível, essa mancha, essa marca terrível, que faz com que nós não possamos ter comunhão com Ele. Nós possamos não ter relacionamento com Ele. E Ele, através desse processo, desse projeto, desse plano maravilhoso, Ele mesmo se põe no meu e no teu lugar. E paga o preço nas esferas espirituais, através de uma atitude natural aqui na terra, vivenciada aqui na terra. Ele nos substitui, e por causa dessa substituição, o próprio Deus aceita esse procedimento maravilhoso, aceita isso, e por conta disso, eu e você podemos dobrar os nossos joelhos em casa, aqui, em qualquer lugar, e falar com Deus. Mas o principal, ser ouvido. Ser ouvido. Porque falar, nós podíamos falar. Agora, ele ouvir é outra coisa completamente diferente. Mas esse Deus não se mistura com o pecado, com a sujeira do pecado. Mas a partir do momento que nós tomamos o sacrifício de Jesus como fator de substitutivo, ou seja, eu que deveria estar morrendo, pagando o preço do pecado, ele pagou por mim e por você. A partir daí, nós passamos a ter comunhão com o Pai. Comunhão com esse Deus tão grande. Entendamos, o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado. Nós não podemos minimizar isso pelo cotidiano. Nós não podemos minimizar isso pelo costume. Nós não podemos minimizar isso pela cultura, pela história. Temos que sempre ter esse ato, um ato extremamente relevante. Porque Ele é que nos conduz para ter a comunhão com Deus aqui na terra e depois na eternidade. Só há um meio, por isso que os reformadores disseram, só Cristo, só Cristo. Nada fora, nada além. E ele diz isso, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ele diz para Tomé. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Essa verdade sacrossanta, essa verdade imbatível, essa verdade incomparável. Eu sou isto. Para isto eu vim. Para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tenham comunhão com Deus. A participação do ser humano com Deus é muito bem exemplificada com Adão, com Eva. Porque até que o pecado chegasse no planeta Terra, este casal tinha uma comunhão natural com Deus. Falava e era ouvido, ele falava e eles ouviam. A comunicação, o relacionamento era de alguém muito próximo um do outro, muito próximo. O amor permeava aquele relacionamento de uma maneira completamente pura, santa, natural. Mas uma vez que o pecado entrou, interrompeu-se completamente esta comunicação, esse relacionamento. Então, quando nós falamos de Cristo, Cristo volta a nos dar de novo isso. Ele é que nos dá de novo isso. Aquela mesma naturalidade do relacionamento de Deus com o ser humano, lá no Éden, agora se estabelece novamente. Por todas as gerações, até que Cristo volte. Por que ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração? Nós podemos encontrar aqui nessa palavra, que ele está dizendo, em mim vocês vão encontrar paz na turbulência. Paz na turbulência. São duas palavras conflitantes, paz e turbulência. E o que é turbulência? Grandes momentos difíceis.
O que ele nos ensina com essa palavra, queridos? Ele diz assim: não se preocupe tanto, olhe para a eternidade. No meio da turbulência, o que ele está dizendo para nós, para mim e para você? Não olhe para as turbulências, olhe para a eternidade. O tempo que nós vivemos aqui nessa terra é muito curto, muito rápido. Mas olhe para a eternidade. Essa era a visão de Jesus para enfrentar a cruz. A visão de Jesus para enfrentar a cruz é a eternidade, não a temporalidade. Paulo, quando olhava todos os momentos difíceis que ele tinha que viver, e viveram, e não foram poucos, por que ele suportou? Por que ele viveu sem retroceder? Porque ele olhava para a eternidade. Olhava para a eternidade. Todos os apóstolos tiveram mortes dificílimas. Mas por que eles não tiveram uma situação de voltar atrás? Porque olhavam para a eternidade. Quanto vale a eternidade? Quanto vale a eternidade? Se você tiver que passar por um sacrifício aqui na terra pelo nome de Jesus, isto é algo que vai te dar a eternidade com tranquilidade. Quanto vale? O Apocalipse mostra claramente isso para a gente, um grande número de pessoas chegando na presença de Cristo com o seu manto branco reluzente. E a Bíblia diz que esses foram aqueles que foram mortos em nome de Jesus e por Jesus. Quanto vale? Então, no meio da tribulação, tende paz. Tende paz. Por quê? Porque nós não somos para ser mortais, nós somos recriados em Cristo para a eternidade. Olhe para a eternidade. O que mais que esse texto nos ensina? Não confie nas coisas terrenas, confie em Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo para Tomé: olhe para mim, quem me vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo: nós estamos com Cristo, estando com Cristo, estamos com Deus. Estamos com Cristo, estamos com Deus. Então, não olhe para as coisas terrenas, olhe para Deus, olhe para Cristo. Por que ele é, os reformadores disseram, somente Cristo? Porque Ele é a solução de todas as nossas turbulências e tribulações. Não significa que elas serão resolvidas. Alguns apóstolos, alguns discípulos foram mortos por conta disso, mortos. E não foram mortos muito simples, não. Foram mortes pesadas, difíceis. Mas o que ele está dizendo para nós? Olhe para Cristo. Porque se você olhar para Cristo, diante das circunstâncias que você está vivendo, é isso que os reformadores disseram. Olhe para Cristo. Tenha Cristo como seu fator de vida. Isso vai fazer com que você tenha uma vida de paz, apesar de todas as circunstâncias. Por que só Cristo? Porque ele diz: entregue tua vida para mim. João 14,13. Tudo quanto pedires em meu nome, isto farei. Então, se nós olharmos para Cristo e colocar nossa expectativa nele, tenha certeza, o que virá dele é bom e agradável. Ainda que possa ter algumas circunstâncias difíceis. Mas de Deus, de Jesus, só virá coisas que nos levarão a uma vida de paz, de tranquilidade, apesar de dificuldades. E por fim, para encerrar, Gálatas 2:20 diz assim: não sou eu quem vive, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que tenho na carne, vivo pela fé em Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, por que os reformadores colocaram aqui somente Cristo? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Deus encarnado. Porque Ele é o Deus que veio aqui na terra. Porque Ele é o Deus que diz: eu vou para junto do Pai, mas vos deixo o meu Espírito, e Ele estará com vocês, consolando, confortando, dirigindo, guiando, dando a vocês entendimento, sabedoria, para que, se vocês tiverem que falar qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer lugar, Ele falará com vocês e por vocês. Vocês nunca estarão sós. Vocês estarão acompanhados por mim, por toda a tua vida. Porque Cristo, que apesar de Ele não estar mais fisicamente conosco, Ele está conosco em espírito. E o Espírito Santo de Deus é o único que tem a possibilidade de entrar no mais profundo do ser de cada um de nós. Por isso, de maneira muito apropriada, o rei Davi disse: eu posso ir no mais alto monte, porque eu sei que o Senhor lá estará comigo. Eu posso ir no mais profundo, eu sei que o Senhor estará comigo.
Eu sei que se eu deitar, o Senhor estará comigo. Ao levantar, o Senhor estará comigo. Por que Cristo? Porque sem Cristo não tem o Espírito Santo. Sem Cristo não tem o Espírito Santo conosco. A grande maravilha de nós seres humanos, cristãos em Cristo, novos nascidos em Cristo, que nós temos o grande privilégio de ter o próprio Cristo dentro da gente. O Cristo, Deus encarnado, agora no seu espírito dentro da gente. Não por conta dele ser onisciente, onipresente, mas porque é nosso Senhor Deus e nosso Salvador. Porque só Cristo, porque nenhum outro ser, nenhuma outra personalidade pode nos dar isso. A presença dele dentro de nós e a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso ele disse para Tomé, ele disse para nós hoje. Dessa forma os reformadores se apegaram a isso e rejeitaram todas e quaisquer outras questões que levavam o ser humano a se afastar dessa pura e tremenda verdade. Só Cristo, só Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nele nós temos a paz que excede todo entendimento. Nele nós temos a força que precisamos para vencer todas e quaisquer tribulações nessa terra. Por isso, glória a Deus pelos reformadores, que trouxeram de volta para nós somente Cristo. Amém?